Eu vou começar, já que o Carlos gosta de desafios, né? Carlos, fala para mim, o que tem por trás desse inimigo aí nosso? Marcelão, em uma palavra só, contexto. O contexto é o pior inimigo da dor. Lembrando que a gente já falou na outra live que a dor por si só, ela não é inimiga de ninguém, muito pelo contrário. Ela só é, vamos dizer, desconfortável ao extremo, às vezes, né? Por conta de alguns outros fatores que a gente fica com dúvida, vai lá na outra live. Mas ela não é ruim. Mas o contexto é o que nós vamos conversar hoje, que é importante a gente entender. Ah, mas agora você vai ter que falar para mim, cara. Por que esse contexto é importante? Porque a própria dor é um fenômeno interpretativo e complexo, né? É composta de fatores mais amplos do que somente a própria dor, né? Tanto internos da pessoa quanto externos do meio, né? Que podem ajudar e podem piorar aí a situação. Então, todo esse contexto, né, a gente chama de fatores biopsicossociais, por isso que o nome da live tá? E aí a gente mudou para o inimigo e tal, né? Para dar aquele suspense. Mas, para ficar mais fácil, a gente tem que entender assim, lembra das aulas de biologia? Entende esse nome difícil como um ecossistema, em que a pessoa está inserida e tem relação, primeiro consigo mesma, com fatores internos dela, etc., e com os componentes que a cercam e com eles interage. Entendi, olha, eu já estou anotando aqui, fazer as perguntas para você aqui, Carlos. Vamos lá, ó. Disso que você me falou, eu até entendi, tá? Mas aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você, que é o seguinte, ó, até anotei aqui, ó. Você pode dar algum exemplo desses fatores internos? Como que é isso? Vamos lá. Por exemplo, a anatomia é um fator interno. A própria lesão, que pode ser de diferentes tipos e qualidades e gravidades, né? Como a própria pessoa entende o próprio corpo, a consciência corporal, e por aí vai. Outra, as emoções. Como que ela se relaciona emocionalmente com os seus estados internos? Uma coisa a se observar. Como ela se move, adaptações que faz no dia a dia para se sentir melhor, é um outro fator. Condicionamento. Comportamentos. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Rituais. As pessoas às vezes têm rituais. Ou têm ganhos secundários em permanecer com a dor. São alguns exemplos. Por exemplo, história de vida. Eu comentei na outra live também. Experiências que a pessoa tem com a própria vida vai impactar como ela vai lidar com o processo de dor. O histórico da pessoa, né? O histórico da pessoa, da dor, também entra nesse item, né? A fé da pessoa também entra por aí. A cognição dela, né? Como é que ela adquire, compreende as informações e tudo que está acontecendo com ela e ao redor dela. Então, basicamente, fatores internos seriam, acho que talvez os principais esses. Bom, já que você falou dos internos, né? E os externos? Bom, vamos lá. Lembra que eu falei do meio ambiente? Então, como é o meio que ela está inserida, onde ela mora, as condições, os acessos, as facilidades ou dificuldades, até mesmo os móveis da casa dela podem ajudar ou atrapalhar, a mobilidade urbana e por aí vai, cara. Pessoas. E outro fator também externo, que não está no controle da própria pessoa, né? Outras pessoas, como são as pessoas que a cercam? Famílias, amigos, parentes, e como eles podem potencializar ou, vamos dizer, chamar assim, entre aspas, acalentar o processo de dor, né? Outra coisa, a criação, meio cultural, tudo isso influencia, tem um peso muito forte quando a gente fala de dor. Muito bom. Mas, ô Carlos, antes de eu fazer a outra pergunta que eu acabei de anotar aqui, vou falar uma coisa. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer, fiquem à vontade, tá? Durante todo o processo, o pessoal do treinamento está aqui disponível para fazer perguntas, para responder as perguntas de vocês. Então, façam as perguntas para o Carlos aí e para os outros que estão aqui também, tá? Mas, ô Carlos, é o seguinte, cara, eu estava vendo aqui e estava pensando enquanto você falava, mas qual é o impacto de tudo isso, né? Desses fatores externos e internos na dor? Qual o impacto disso? Como que... Basicamente, 2 pontos, tá?
que a própria interpretação da dor, como essa informação dolorosa é interpretada na mente da pessoa, mais os agravantes ou atenuantes contextuais. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é a responsividade. Isso é a minha opinião, tá? A responsividade. Como esse contexto todo, como é que ela vai responder a tudo isso? Como ela vai agir, de ter protagonismo, né? Se vai se engajar no tratamento ou se vai ter uma atitude mais passiva, se vai procurar opiniões diversas, se vai procurar tratamentos alternativos e por aí vai. Posso perguntar? Não. Manda bala, meu. Nós estamos aqui para ouvir. O Carlos falou uma palavra aí agora que me chamou tanta atenção que eu falei, eu preciso fazer uma pergunta em cima disso. Ô Carlos, o que vem a ser esse tal de protagonismo que você falou aí? Como é que é isso? Porque a pessoa tem dificuldade em ser protagonista? Como é que é isso? As pessoas são diferentes, basicamente é isso. E pensam diferente. Tem crenças diferentes, muitas delas são crenças que mais atrapalham do que ajudam. Outra coisa que a nossa criação, querendo ou não, é para ser passivo, né? O próprio nome paciente, eu não vou entrar nesse mérito, mas o nome paciente já remete a uma atitude mais passiva, né? Então muitas pessoas acreditam que tem uma pílula mágica aí. Mas dependendo do tipo da lesão, do estágio, etc., o básico pode não funcionar de forma totalmente satisfatória. Então, elas não procuram alternativas complementares ao tratamento. E é claro, algumas pessoas inconscientemente veem até vantagem de ter a dor. Porque tem atenção de familiares, vantagens na empresa, na escola, com os amigos, com a namorada, com o marido, com a mulher, com a avó e etc. Entendeu? Então, ser protagonista é você realmente não ter essa atitude passiva. É você procurar o que é melhor para você e para o seu tratamento. Não depositar depositar as fichas em uma só linha, entendeu? Ok. Então, isso é você ser protagonista. Exato. Legal. E como é que é esse funcionamento? Como é que funciona essa questão? A questão de dor é um caso complexo, porque o que acontece? Muitas pessoas elas são que a gente chama de peregrinos da dor, né? Ou seja, elas passam de clínica em clínica, tratamento em tratamento, sem ter seu problema resolvido a contento. Essa é a grande realidade. Então, quando você chega aqui, a gente geralmente é a última bolacha do pacote, a gente é a última tentativa, né? Por quê? Porque eles também não são psicoeducadas em dor, não têm as suas questões respondidas de uma forma acessível para a pessoa, compreensível, que isso é importante. E também, óbvio, eles não estão treinadas para gerenciar a dor, a própria dor. Isso não é culpa de médico, de fisioterapeuta, não é culpa das pessoas, esse é o esquema, entendeu? Obviamente, a gente, como hipnólogos, tem uma abordagem diferente. Por isso que eu falei parcial, entendeu? Por quê? Porque tem um contexto maior aí, e contexto de pessoas também que precisam receber o que a gente chama de psicoeducação, né? Orientação correta e coisas assim, para que elas se sintam passando pelo processo de uma maneira mais confortável. Muito bom, muito legal. E alternativas complementares, você poderia falar um pouco sobre alternativas complementares? Seriam alternativas que podem complementar o tratamento tradicional, né? Que pode acrescentar um bem-estar para a pessoa. Podemos citar acupuntura, massagem, ou que a pessoa acreditar. Está valendo, entendeu? Agora, na minha opinião, a hipnose, como sou hipnólogo, eu acredito que é uma das ferramentas mais poderosas para ajudar as pessoas, né? Um hipnólogo com uma visão ampla, fundamentada, pode trabalhar profundamente aí, de forma até criativa, né? Proporcionando a compreensão, esse bem-estar, essa qualidade de vida que o cliente quer e principalmente precisa, né? De uma forma bem assertiva. Eu penso assim. Muito bom, muito bom. Mas tem algum nome que você poderia dar para essas alternativas complementares? São as PICs, né? Práticas integrativas complementares. E são inúmeras técnicas, cara. Não tem melhor ou pior. Se a pessoa é protagonista do seu tratamento, que é o que eu acho mais importante, o que ela entender que é bom para ela, então vai ser bom. Entendeu? Em algum nível, com certeza vai ajudar. Ok.
E você tinha comentado alguma coisa sobre espectro amplo, alguma coisa nesse sentido. O que seria isso, Carlos? O hipnoterapeuta deve conhecer pelo menos o básico, né, de como funciona o cérebro, memórias, redes neurais, o processo de dor no corpo, como é que funciona o processo de dor no corpo, não precisa de profundidade, mas conhecer o básico, né? Conhecer técnicas de psicoeducação, que trabalham processos emocionais e comportamentais da pessoa, precisa saber ouvir, o terapeuta precisa saber ouvir, entendeu? Na minha opinião, não se resolvem problemas complexos com soluções simples ou paliativas. Muitos clientes que eu atendo com problemas mais graves, eles voltam sim de tempos em tempos para uma nova sessão e não tem problema nenhum nisso, né? Aquele mito, resolve, entra em sessão, resolve. Não. Quando você trata casos complexos, a história é totalmente outra, tá? E também tem que entender o que é o seguinte, o que é resolver para o cliente? Até onde, e também saber onde até cada ferramenta vai, né? Às vezes, dormir de noite é o que o cara precisa. Já resolveu o problema dele, né? Ou abaixar a dor do nível 10 para o nível 5, ou ele se acalmar, ele saber se acalmar naquele momento de dor, já tá valendo. Então, o foco é o cliente e entender o contexto e a necessidade dele, entendeu? Saúde, Marcelo. Obrigado. Ô Carlos, só interromper um pouquinho. Sim. Eu estou com uma pergunta aqui da audiência, do professor Cleverson, né? Que ele gosta de apertar a gente, mas vamos lá. Ele está perguntando o seguinte, se a neurobiologia e a psicoeducação ajudam na terapia. E ele fez um comentário antes, que ele fala assim, que a pessoa acredita, né, é meio polêmico, né? Óbvio, né, cara? Não vamos generalizar tudo. O Cleverson, ele me provoca. Ele é um especialista em terapia provocativa, então o negócio dele é provocar. Vamos lá, né? Nós estamos falando de crenças. Quando nós estamos falando do que ela acredita, nós estamos falando das crenças dela. Então, as crenças podem potencializar, sim, o processo de melhora, porque a pessoa acredita nisso. Entendeu? Então, se ela acredita, está valendo. Ela vai ter, que nem eu falei lá atrás, ela vai ter um bem-estar em algum nível, ela vai ter o bem-estar. Entendeu? E a outra pergunta dele, qual foi? Se a neurobiologia mais a psicoeducação ajudam na terapia. Tudo ajuda na terapia. Eu vou, como eu já falei, e não sei se vou falar depois também, que eu acho super importante, informação. Tudo que o terapeuta, quanto mais conhecimento capilarizado, vamos chamar assim, em diversas frentes, e também, por outro lado, quanto mais informação útil o cliente tiver, melhor é para o tratamento dele. É uma questão de comunicação, né? De um lado, quem comunica, independente de quem seja o profissional, com o outro lado, a compreensão do outro profissional, do cliente. Então, eu acredito sim que tudo que é informação útil ajuda. Agora, se você for pensar assim, vou procurar me tratar com o YouTube. Aí, você está na mão de Deus, né? Porque tem informação de tudo quanto é lugar, e de tudo quanto é tipo, e de tudo quanto é viés. Mas nós estamos falando aqui de informação útil, não importa qual. A pessoa entendendo como funciona o seu corpo, entendendo os processos que acontecem com ela, tendo uma visão realista vamos dizer assim, de um malefício, eventualmente, que ela está tendo. Então, todas as coisas claras, informação clara e útil, ajuda. Informação dúbia, mais ou menos, mal falada, aquelas entrelinhas, aí, piora tudo. Bom. O Guilherme tem alguma coisa a acrescentar, Guilherme? Tenho muitas. Então vamos lá. Você comentou que a dor ela tem vários fatores, ela é bem complexa. Tem um fator tanto social, tanto a família, os amigos, a percepção que a pessoa tem da dor, né? E você comentou uma coisa que eu achei muito importante, a relação, né, dos profissionais precisar ouvir o cliente. Né, porque eu também tenho em conta, né, nessa questão complexa, a própria percepção do cliente. Então, a minha pergunta é, os profissionais não estão ouvindo o que o cliente quer,
Como é que funciona isso? Todo Por mundo que, já por que, foi- que o assim, personal precisa ouvir? eu não quero entrar no mérito de falar de uma classe ou de outra. Todo mundo está fazendo todos os profissionais de todas as áreas fazem o seu melhor. Mas uma das coisas que os clientes reclamam é que profissionais, em geral, não querem atender em 15 minutos. É o esquema. Então, também eles não entendem o que é explicado para eles muitas vezes numa linguagem mais simples. É tudo uma linguagem muito formal. E se você pega uma pessoa que não tem esse conhecimento mais formalizado, aí ela fica com aquela cara de interrogação. Então, para mim, o que eu entendo, para mim, é falar claro e fazer as perguntas certas. Escutar e anotar. Fazer um mapeamento do que está acontecendo. Entende? Perguntar para o cliente o que ele espera do tratamento, conversar com ele. Ele está se perdendo esse que tinha muito antigamente no médico de família, a conversa entre as partes, né? E aí, volto a falar, quanto mais a pessoa se expressar, deixar ela falar, melhor. E também eu costumo mandar o cliente fazer algumas lições de casa, né? Com ferramentas aí que a gente tem já clássicas ou até que a gente bola na hora ali e pede para ele fazer. Mas isso aí depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Sim. E em relação à família e os amigos, eles também não ouvem? Porque a dor, como é que funciona? Pois é, muitas vezes eles não entendem o processo da dor como funciona. E com o tempo eles vão perdendo a paciência, né? Criticam, acham que é frescura e etc. Por quê? Porque a dor só é compreendida na plenitude quando a dor é a sua. Por exemplo, eu entendo a minha dor. Você entende a sua. A pessoa que está nos assistindo vai entender a dela. Entendeu? Nunca eu consigo entender plenamente a dor do outro. E tem algumas outras coisas também, né? A dor, ela não dói 100% do tempo. Mas a expectativa do outro que está do outro lado é, se está doendo, a pessoa tem que ficar quieta e não fazer mais nada. Está doendo, tem dor. Entendeu? Não é assim que funciona. É um quadro de incompreensão, né? E junto com os outros agravantes que eu já mencionei anteriormente, ajuda a piorar o quadro da percepção da dor. Então, a gente tem que também, às vezes, até educar a família, né? É verdade. É como você disse, né? Às vezes o médico, ou até os familiares podem indicar alguém que trabalha com PIX, né? Acupuntura. Sim. Né? Algum Pode. tratamento alternativo, né? Que é muito sou importante. bastante favorável a isso, cara. Sou bastante favorável a isso. Quanto mais opção... E quais são essas... Desculpa, pode perguntar. Você falou sobre lições, né? Que os amigos, familiares e o próprio cliente pode aprender. Quais são essas lições? Na verdade, assim, eu como terapeuta, eu passo lições para a pessoa fazer, né? Vamos dizer, tarefinhas, né? Por exemplo, tem as clássicas, diário da dor, identificação de comportamentos e rotinas, exercícios para desfocar da dor através, sei lá, de respiração, processos visuais, de novo foco, de percepção, e aí tem vários, né? Mas também você pode desenvolver suas ferramentas com foco no cliente que está ali, entendeu? Volto a falar, quanto mais o cliente entender sobre a sua dor e seus comportamentos em relação ao que está acontecendo, é melhor, tá? Fica mais fácil dele gerenciar. Volto de novo a falar, boa informação, ela melhora e acalma. A ruim faz ele fazer o quê? Entrar num loop de dor. Inclusive, eu estava fazendo hoje aqui, só para não falar que vai ser uma das minhas postagens futuras aqui, ó. Eu estava bolando aqui, pensando, e estou fazendo aqui, ó, o loop da dor. Eu sei que não dá para ver, mas vai ser uma das próximas postagens. Eu estava pensando como é que a pessoa, para quem está do outro lado, entender como é que é o loop da dor. E obviamente, como ele pode sair também. Exatamente. É muito importante, que nem eu ouvi dizer uma vez, que teve um médico que uma vez falou para o paciente, você vai morrer, você não vai morrer dessa dor, mas você vai morrer com essa dor. Quer dizer, não assim, generalizando todos os médicos, é um exemplo. Mas como assim, a gente pode passar, o médico pode acabar passando, ou outra pessoa pode acabar passando uma percepção, que pode ficar aquilo ali, até hipnotizar, né, digamos assim, sugestionar o paciente, né? Sim. Então, e falando de percepção também, é muito importante a fé, né? Como é que a fé pode ajudar, né, no tratamento assim, das dores também? Já fala. Deixa eu só fazer um gancho com o que você acabou de falar. Uma coisa que eu costumo falar assim, sugestão dada é sugestão aprendida. Entendeu?
Então, é aquela mesma coisa. A sensibilidade, às vezes a pessoa não fala nem por mal, mas aquelas brincadeirinhas, não vai doer, vai tomar uma injeção, não vai doer. Você vai lá, a criança vai lá, não vai tomar uma injeção, chega a enfermeira, não vai doer nada. Onde que vai doer? Entendeu? Vai doer até mais, entendeu? O pessoal fala, não, sabe, essas pequenas coisinhas que se falam, cara, são pequenas sugestões. Às vezes a pessoa não faz nem por mal, mas ela mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Agora sim, eu vou responder a sua pergunta. Você falou sobre a fé, né? A fé é muito importante. Fé no tratamento, fé nas terapias, fé na sua religião, fé em Deus, fé no que você acredita. A fé e a mentalidade da pessoa tem que atuar de forma positiva e proativa. Fé na saúde, na melhora e não foco no problema. Então, eu sempre costumo falar para os meus alunos que é o seguinte, os meus alunos de arte marcial russa também, eu falo muito isso. No mundo dos problemas, da problemática, no mundo dos problemas você não vai encontrar problema. Você tem que focar no mundo da solução, no mundo da solucionática. Lá você vai ter pensamentos bons, pensamento proativo, pensamento de solução, pensamento de uma luz no fim do túnel, boa, entendeu? A gente tem que focar certo. Então a fé é mais um componente que pode ser explorado sim, tanto pela pessoa, pela crença dela, pelas coisas dela, quanto na sessão também de hipnoterapia. Legal. Carlos, se você me permite, Permito. Eu gostaria de fazer duas, acho que não seria bem uma pergunta, mas dois exemplos aqui, tá? Vamos lá. A primeira delas é o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu estou aqui agora, eu fui levantado aqui e eu torci o meu pé. Eu estou com o meu pé torcido e eu estou com muita dor nesse pé torcido, tá? Fala uma coisa para mim. Você consegue tirar essa dor? Vamos lá, a gente consegue tirar a percepção da dor. A dor é um processamento que está no cérebro. A sua lesão no pé, ela está lá e vai continuar. A gente pode tirar e pode atenuar. Mas, você vai no médico? Se eu vou no médico? Você falou um exemplo de você. Aí eu Talvez. Você vai no médico? Porque se parar de doer, não. Então, essa é a questão. Eu não sei o que tem no seu pé. Entendeu? Então, a gente, obviamente, é uma brincadeira que você está fazendo, mas se eu der uma torção simples, alguma coisa assim, que a gente sabe que não é perigoso, que não vai acontecer nada, você pode tirar a dor, porque você passar lá um gelolzinho e está tudo certo. Ok, esse é um caso. Quando a gente fala de lesões mais graves, por exemplo, um câncer, entendeu? Que não tratado, que a pessoa não foi no médico, não. Vai primeiro no médico. Procura o seu profissional que te está dando assistência. Você entendeu? O importante é a gente não ser leviano no que a gente faz. Porque se você, de repente, de uma pessoa que tem um problema grave, por exemplo, não importa, eu estou dando o exemplo de câncer, mas podia ser qualquer outra de doenças crônicas ou raras. A pessoa, por exemplo, ela não vai procurar ajuda profissional na hora que está, ou imediatamente depois de algum tempo, e isso pode levar a casos mais graves. Né? A pessoa está com câncer, a pessoa tirei a dor, não vai no médico. Pô, não tem isso. A pessoa está tendo, sei lá, vamos pensar qualquer coisa aqui, um derrame, algum negócio, uma dor no peito, no braço, todo paralisado, eu tiro a dor e ela não vai no médico e cai dura. Entendeu? Então a gente tem que usar, todas as ferramentas são boas, mas a gente tem que usar com sabedoria. Tá, eu vou só dar uma emendada no que você está falando, que já era o que eu ia perguntar para você, que é o seguinte, então, a gente falou dessa dor de eu torcer o pé, uma coisa que de repente pode ser uma lesão simples ou pode ser uma lesão grave, né? E aí, hoje, a hora que eu fui fazer minha barba, né? Tá vendo que minha barba ficou bonitinha aqui, ó? Eu fui na barbearia e o pessoal lá, comentei que eu ia fazer essa live hoje sobre dor e tudo mais, e tinha um rapaz lá, ele me falou o seguinte, falou assim, olha, eu tenho um problema na coluna muito, muito, muito sério, né? E aí eu queria saber que se eu for lá na sua clínica, se você elimina essa minha dor, né? Não vou eliminar, sabe por quê, Marcelo? Pelo motivo que eu falei lá na frente.
Se a pessoa, por exemplo, assim, ela tem, para não falar termos técnicos, mas vamos lá, ela está com escorregamento de vértebra, ela, por exemplo, ela caiu de moto, estou com um problema, caí de moto mês passado, estou com um problema muito sério na coluna. Não faz sentido fazer esse tipo de intervenção, entendeu? Vai no médico, tira uma chapa, faz uma ressonância, resolve. O que é isso aí? Ah, está sob controle, está sob tratamento, está sob cuidado. Ah, então aí nós vamos conversar. Porque a gente não pode misturar misturar assunto. Manda. E é o seguinte, só para te dar mais uma cutucadinha aí, ele ainda falou para mim o seguinte, ele falou assim, não, porque o médico me deu para fazer fisioterapia, me deu para fazer umas aplicações, e eu comecei a fazer umas 2, 3 sessões, né? E aí eu parei. Típico. Né? Típico. Então eu queria saber, o que você fala para essa pessoa? Eu falo a real, cara. Eu falo a real. Você quer o quê? Ficar pior do que você já tá? Eu falaria assim, já fala, dá um choque de realidade na pessoa, né, cara? Porque, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas de perfil, que, entre aspas, ali, tá me faltando uma palavra melhor, mas que gosta de quer se matar, entendeu? Ela tem alguma coisa X dentro da cabeça dela que ela só procura o mal dela. Oi? Ela tem o dom de se matar. Tem o dom de se matar, não, cara. Não, dá um choque de realidade na pessoa e a pessoa precisa saber o que. Abandonar tratamento, cara, na metade, não é altamente. É altamente recomendável. Sei lá se essa é a palavra. Não recomendável. Nunca recomendável. Só antes de falar, só um minutinho. Sabe o que eu falei para a pessoa? O quê? Eu falei para ela o seguinte, eu falei que ela está procurando o tratamento errado. Ela não precisa de um tratamento para tirar a dor. Eu falei assim, olha, você vai lá na minha clínica, vou fazer um tratamento com você para que você continue fazendo os seus tratamentos adequadamente. Né? Pois é o que eu pensei, foi o que eu pensei também. Tem que fazer, né? Eu vou hipnotizar a pessoa para ele sair daqui agora e ir para o hospital. Entendeu? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Vamos lá, Milton. Deixa eu ver o Tom. Fala, Só um minutinho, Guilherme. Já deixa você falar, Guilherme. Eu ia fazer um comentário e uma pergunta. Sobre isso que você estava falando do cara aí, da coluna machucada. Você poderia dar uma sugestão para ele assim, Marcelo? Olha, vou aplicar aqui uma técnica em você de hipnose. E essa dor vai reduzir, não sei, para 7, vai reduzir para 3. Só que só vai durar até amanhã. Sim, a gente faz isso. A gente faz isso, cara. E a partir de amanhã, se você não for fazer tudo o que o médico recomendou, essa dor vai triplicar. E praga de hipnólogo, que eu vou te falar uma coisa. Mas a gente óbvio, brincadeiras à parte, óbvio, a gente sempre pende para o lado mais, vamos dizer assim, mais duro, mais sério, porque a gente não brinca com coisa séria. Mas é óbvio, por exemplo, que se a pessoa tá aqui, teve um acidente aqui, e você tem a oportunidade de aplicar uma técnica com ela, para ela se sentir melhor até chegar no hospital, é óbvio que eu vou fazer. Esse não é o caso, nós estamos falando de casos extremos, né? E nos extremos eles têm que ser tratados como um extremo, com seriedade e com assertividade, com certeza, de forma séria. Entendeu? Eu queria fazer um comentário e até mesmo uma pergunta, cara. Você falou a respeito de a dor, ela depende muito de como a pessoa se relaciona consigo mesma, de como ela sente, cada um sente de um jeito. E essa questão de percepções. A dor, você falou que a dor está aqui, né? Não é que ela está aí, ela é interpretada aqui. Exatamente. Eu queria citar assim, exemplos que já aconteceram comigo jogando futebol. Muitas vezes a gente está jogando futebol ali, o pessoal fala, como é que o pessoal costuma falar? Está com sangue quente. Você leva uma pancada ali, uma torção, e nem dói, você nem percebe. Depois que você sai daquele ambiente, que você começa a prestar atenção no que aconteceu ali, na lesão, e aí que você começa a sentir a dor. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. Então, é uma questão de foco, né?
É uma questão de foco. Quando você está num contexto em que, vou dar o exemplo bobinho, mas você vai lá, bateu o dedo, nesse exemplo, você vai lá, bateu o dedo na quina. Quem nunca bateu o dedinho na quina de um móvel? Puta, que dor que você fica no chão. Aí no futebol o cara te passa lá aquela rasteira que você voa, dá uma cambalhota, cai no chão, pá. O cara lá vai lá, bate o pé e segue o jogo. Entendeu? Então o contexto ele influencia muito isso. Por exemplo, você está com pessoas em volta de você, você está jogando, você está dissociado da dor. Pode doer um pouquinho? Pode, mas é aquela dor totalmente gerenciável. Você bateu o pé no chão, o próprio aquela coisa, a mãe da gente falou pra gente a vida inteira, bate o pé no chão que passa a dor. Você bateu o pé no chão, bateu a dor. Não importa se está no futebol, se está no sei lá onde, entendeu? Então são algumas sugestões que já foram implantadas na cabeça da gente. Eu estou dando o exemplo do futebol. Bateu o pé no chão, está com sangue quente e segue a vida, entendeu? Isso funciona e é muito, muito eficaz, né? São baseadas nas crenças. Nesse caso, nós estamos falando de crença, né? A crença que bateu o pé no chão funciona, e é a mesma coisa do beijinho da mãe, um beijo de mãe não é cura, e coisas assim, entendeu? São todos baseados na crenças muito fortes, diga-se de passagem. Não sei se é isso que você me... Se eu respondi a sua pergunta da maneira que você perguntou. E a questão do foco também, né? Porque quando você está focado, você está praticando esporte, você está tão focado no esporte. Exato. Mas tudo isso são você não presta atenção na dor. Então, tudo isso você dissocia, né? Você está dissociando a dor vamos dizer assim, a percepção da dor do fato. Vamos chamar assim, só para simplificar. Entendeu? Então você está falando, não, isso aqui não doeu tanto quanto a bola já está vindo, eu já vou, entendeu? É isso, você dissocia, entendeu? E aí, óbvio, o nível, quando você dá menos foco, a temperatura da sua dor, vamos chamar assim, né? Ela diminui. A percepção, né? Não o fato, porque você às vezes pode até ter quebrado, por exemplo, eu já caí de moto. O que aconteceu? Caí de moto, isso há muito tempo atrás. Eu tive um problema nesse punho, fui para o hospital, eles teve que fazer a redução, né, encaixar os ossos de novo, eu tomei anestesia, eu falei para ele, eu me dei uma eu falei assim, eu sou resistente à anestesia, ele deu anestesia, tudo, não estava doendo até a hora que eu olhei, dei a sugestão para mim e olhei para o meu punho, aí começou a doer 10 vezes mais, entendeu? Então, contexto. Estou num contexto e também tem aquele negócio. Não vai doer. Pô, o cara está pegando seus ossos e encaixando, como não vai doer? Então, pequenas sugestões implantadas, por isso que eu falei lá no começo, sugestão dada, ela é sugestão aprendida. Aprende, ela se segura, se carrega. Então, a gente precisa dar sugestões realmente produtiva, informação útil para quem está do outro lado. Não falar qualquer abobrinha. Não vai doer a injeção. Não vai doer o cara cortar a sua perna. Não. Vai doer. Entendeu? Mas tem maneiras... Eu quero passar a palavra para o Guilherme, mas quero só fazer um comentário ainda dentro desse assunto do futebol. Eu já passo a palavra para o Guilherme. Desculpa, Guilherme. Em 2006, 7 de setembro de 2006, eu tinha feito um curso de PNL em julho de 2006. No dia 7 de setembro, estava jogando futebol com os amigos e eu estourei o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E estava doendo bastante. Os amigos me levaram, me ajudaram, né? Eu fui retirado ali para fora, fiquei sentado numa arquibancada lá, e eu movimentava o joelho assim, percebia que estava aquela folga. E aquela dor incomodando. E eu me lembrei, naquele momento, do que o instrutor de programação neurolinguística tinha me falado durante o treinamento, que a questão do foco, que tudo que você foca, amplia. Se a sua atenção está voltada para a dor, ela é amplificada. Mas se você tira o foco, a dor vai diminuindo. E como eu lembrei disso,
eu fechei os olhos e tinha uma bolsa de material que estava assim do meu lado, uma bolsa, que o pessoal carrega chuteira, essas coisas, e tinha uns nomes escritos lá em alto relevo. O que eu fiz? Fechei os olhos e comecei a passar a mão naquelas letras, com os olhos fechados, tentando identificar quais eram as letras. E eu fui passando o dedo nas letras, identificando quais eram as letras, identifiquei uma, identifiquei outra. Quando eu terminei de passar a mão naquelas letras ali, identifiquei a palavra com os olhos fechados, não tinha mais dor. Simplesmente não tinha dor. Pois é, mas é assim, vamos dizer assim, não quero ser técnico, mas a força para ligar, vamos dizer assim, que manda o cabeamento, que sobe para o seu cérebro, que traz o estímulo doloroso, ele é menos potente do que aquele que desliga, entendeu? Então, o que desliga, vamos dizer assim, é muito mais potente, tem muito mais calibre, vamos chamar assim. Então, é muito fácil você conhecendo, entendendo as técnicas, etc., você que se comandar para você tirar a sua dor. Eu tenho problema no pescoço, que eu falei, eu acabei de falar, caí muito de moto, hoje não tenho mais moto, mas já caí muito de moto, já me machuquei ombro, clavícula, enfim. E eu acordo com muita dor de cabeça, como se estivesse por dentro vamos dizer assim, da coluna, indo lá para bem no meio, por dentro da cabeça. Entendeu? Eu uso comigo técnicas de dissociação diversas, invento na hora, tirar o foco do problema. Você colocar sua atenção em qualquer outra coisa, o nível da sua dor já cai tremendamente. Óbvio, se você conhece mais técnicas, se você consegue fazer auto-hipnose, se você consegue, sei lá, tem outros exercícios para desfocar, enfim, aí não quero entrar nesse mérito, potencializa, mas só de você pensar em outra coisa, cara, já ajuda muito. Muito bom. Guilherme, você tinha alguma coisa para acrescentar aí, por favor? Fazer pergunta difícil agora. Estou até aqui com a caneta aqui. Quando as pessoas conseguem fazer cirurgia, as primeiras cirurgias em 1800, 1700, não tinha anestesia na época, e através da hipnose as pessoas conseguiam, tipo assim, tinha que operar o coração, abria o pulmão e tudo, e a pessoa estava lá digamos assim, em estado de hipnose. Como funciona mais ou menos esse estado? A pessoa que sofre um acidente pode não sentir mais nada também, usando isso? Como que funciona essa parte? É complexo, porque não é assim, não funciona para todo mundo. Na realidade, para essas coisas mais complexas, que eu vou abrir a pessoa no meio ali, vou fazer a cirurgia e eu hipnotizar, não funciona com todo mundo. E você tem que ter uma preparação prévia, né? Você tem que ter uma preparação prévia para chegar naquele momento, a pessoa também se sentir muito confortável com esse processo. Então tem que funcionar com ela e tem que preparar ela e tem que fazer o negócio tudo, vamos dizer assim, o caminho dourado ali, entendeu? Estrada dourada, cara. Não funciona com todo mundo. Não adianta chegar agora aqui e chegar assim, pegar o Zé da rua que acabou de ser atropelado ali, levar para o hospital, vou te hipnotizar e você vai ficar hipnotizado e o cara vai abrir lá e te consertar a sua perna. Não é assim que funciona. Gostaria, quisera eu que fosse assim, quisera eu. Até porque, né, Carlos, se funcionasse assim, a gente não teria nem necessidade de ter os anestésicos, né? Exato. A gente botava só hipnólogo, hipnoterapeuta dentro da sala lá e... né? Mas se ensinasse assim, a gente ensinava nas escolas. Então, eu acho que é importante a gente falar uma coisa a respeito de analgesia, né? Por exemplo, a gente usa muito em consultório dentário, né? Mas para coisas menores, tá? Em alguns casos muito específicos, onde, como o Carlos falou, é feito um tratamento, um treinamento daquela pessoa para ela suportar, vamos dizer assim, né, aquele momento.
tem que ser muito treinado. Então, a gente usa, a analgesia funciona. Até a gente está falando aqui de dor, eu consigo, como o Carlos falou, tirar uma dor, por exemplo. Eu estou com uma dor no tornozelo que eu dei uma torcidinha de nada. Eu consigo ir lá tirar a dor. A gente faz o hipnoflash, que é tirar dor de cabeça, dor de garganta, né? Tira rapidinho, a pessoa sai dali sem dor. Mas é claro que isso são coisas assim, bem paliativas, né? Não está resolvendo o problema da pessoa. É importante as pessoas entenderem que não é milagre, né? Não, milagre é outro departamento, milagre é com Deus. Eu só sou o instrumento do terapeuta que faz hipnose, só isso, entendeu? Então, posso fazer um comentáriozinho sobre fala. isso? Manda. Lá na época lá das primeiras grandes guerras lá, naquela época que hipnose, somente médicos que usavam hipnose. Era uma coisa que só médicos podiam usar. Tinha um médico lá, o tal de Isdale, que ficou muito famoso. O Isdale, ele conseguia fazer cirurgias sem a pessoa sentir dor, através da hipnose. Ele colocava a pessoa num transe tão profundo que a dor desaparecia. A gente tem que entender o seguinte: quando o cara coloca no livro, eu fiz os melhores momentos, é igual o replay de jogo, cara. Só coloca os melhores momentos, ninguém põe ali nos melhores momentos chute na canela, bola pra torcida, entendeu? O cara põe só os melhores momentos. Então, funciona? Funciona. Com todo mundo, não. A regra é o contrário. Funciona com quase ninguém, a regra é não funcionar. Entendeu? Mas tem as pessoas que podem ser beneficiadas. Então, com essas pessoas, se a pessoa assim desejar, ela pode ser educada, né, para poder passar por um processo dessa forma. Como nós estamos falando de coisa pequena, dente, um negócio assim, mas quando a gente for falar de uma operação do coração, cara, a preparação tem que ser bem anterior. Deixa eu só completar, porque eu queria falar, na verdade, é uma curiosidade sobre isso. É uma curiosidade. Nem todo mundo conhece essa história do Isdale. E ele colocava pessoas, e ele começou a ensinar outros médicos essa técnica. Sabe o que aconteceu na época? Não existia ainda a anestesia, do jeito que a gente conhece. O que aconteceu? A sociedade médica da época, alguns grandes lá da época, chamaram o Isdale lá, juntamente com a igreja, na época, e falaram o seguinte: olha, Deus deixou a dor. Deus deixou a dor. Então, as pessoas precisam sentir dor. Não pode você, um pecador, querer tirar a dor das pessoas. Isso está errado, e a partir de hoje você não pode fazer mais isso. Ou você, se você continuar fazendo isso, você não pode mais exercer a sua profissão de médico. Resultado, ele parou, e pouquíssimo tempo depois, um ano, não sei depois, surgiu o anestésico. Então, assim, isso é uma realidade que nem todo mundo conhece, que eu acho bastante interessante. É interessante, a gente, assim, eu não quero entrar nesse mérito, mas são crenças, né? As crenças, elas podem ser tanto boas e construir maravilhas, como ela pode destruir pessoas e nações. Então, independente disso, usar elas para o bem é melhor, entendeu? Então, interesses religiosos, comerciais e etc., existe desde sempre, entendeu? Eu acho que o foco maior aqui e o recado é a gente falar assim: não, a hipnose ela é uma ferramenta poderosa que pode ajudar em um monte de coisa, inclusive na dor. É para todo mundo? Em casos, na maioria das vezes, sim. Digo porque na maioria tem algumas coisas que a gente não é recomendado fazer hipnose, mas enfim, a gente já comentou isso em outras lives. Mas ela ajuda muito em graus, conforme a pessoa, porque o mérito não é meu. Eu, como hipnólogo, chego lá e o show todo é do outro lado, é com a pessoa. Eu sou só o condutor do processo, entendeu? Então, por isso que a gente, óbvio, sempre procura otimizar, maximizar
a situação do outro que está do outro lado, porém o que a gente fala assim, o aceite da sugestão é da pessoa. E em casos, como eu falei lá para trás, quando a gente começamos a live, em casos mais sérios, de dores crônicas importantes, você pode ter recaída, porque você tem gatilhos, você tem todo um contexto que a gente falou dessa live, que a pessoa tem na casa dela e etc. E isso tudo é tão maior, é tão grande, que sim, a pessoa pode voltar depois de um tempo. Eu tenho pessoas que voltam aqui de tempos em tempos, não tem mágica. Tem a gente reforçar cada vez mais, para quê? Porque a pessoa se sinta melhor, para que ela consiga gerenciar a sua dor quando eu não estou perto. Então, é todo um processo, não tem problema. Porque tem as pessoas falam assim, não, tiro dor em 3 sessões, tiro dor em 5 minutos. Parece aquele negócio de traga o seu amor em 3 dias. Não é assim que funciona, cara. Não tenho nada com quem faz isso. Não é nem da minha conta isso, mas eu só peguei como exemplo. Entendeu? Não é assim que funciona. Em coisas importantes, por exemplo, eu trato algumas pessoas com câncer, com coisas mais importantes, com doenças mais... que a gente tem que ter mais delicadeza ali no trato. Então, por exemplo, operações recorrentes, existe todo um contexto também, não só da pessoa, mas em volta delas, entendeu? Então a gente tem que ter mais sabedoria ali, menos arrogância, que eu resolvo tudo, não. E o foco é a pessoa, cara. A gente tem que olhar para a pessoa, né? Tudo que eu falei até agora ouvir a pessoa, acolher a pessoa, escutar a pessoa, entender o negócio e fazer um tratamento, cara, que seja adequado para ela. E não no script, né? Eu vou pegar um papelzinho aqui e vou ficar assim, e o outro lá. Não é assim que funciona, cara. A gente precisa exercer o que a gente ultimamente exerce bem pouco, que é a humanidade, a empatia com a outra pessoa, entendeu? Então isso é muito importante, voltar para essas raízes mais, entre aspas, daquele médico de família, aquela pessoa que se preocupava, que entendia, que queria entender o contexto, fazer uma coisa personalizada, um tratamento personalizado. Você é um, seu irmão é outro, o outro lá, entendeu? A gente tem que resgatar tudo isso, porque é nessa raiz dessas coisas que o benefício se potencializa, entendeu? E a gente está aí para isso. O papel do hipnólogo, que é hipnoterapeuta, né, é esse. É de propor soluções assertivas na pessoa e ajudá-la a que ela também desenvolva e potencialize essas ferramentas dentro dela, entendeu? Então, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Carlos, seguinte, o Guilherme acho que tem alguma coisa mais a acrescentar aí. Depois a gente tem uma pergunta da plateia aqui, tá? Eu vi que o Cleverson falou alguma coisa aí, mas eu nem tô olhando. Não, a do Cleverson eu deixei para você ler depois com calma, porque o texto é meio grande. Tá? A gente tem uma pergunta depois. E você tem alguma coisa a acrescentar, Guilherme? Uma última pergunta, o que você mais recomenda para os seus clientes? Bom, fora cuidar da parte emocional, né, cuidar do corpo. O corpo humano foi feito para se mover. Então, a atividade física progressiva e continuada é fundamental. Não só no caso da pessoa já tem uma lesão. Por quê? Porque a atividade física fortalece, equilibra o corpo, equilibra a mente, etc. Então, isso tem que ser antes de acontecer. Então, muita gente tem problema de hérnia na academia. Eu recebo bastante gente com problema de hérnia, problema de dores crônicas, etc. Pô, a pessoa nunca fez, não se preparou, né, para pensar. As pessoas pensam muito a curto prazo. Então a gente tem que parar e pensar. Isso eu digo para mim também. Não estou dizendo a gente tem que parar e pensar assim, como é que eu quero estar daqui 30 anos, daqui 40 anos? Porque hoje, quando a gente é relativamente jovem, então somos todos jovens aqui, a gente não para para pensar no futuro, cara. Então, muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente tivesse melhor essa visão de longo prazo também, entendeu? Então, por exemplo, hoje o que mais tem no Brasil, e acho que talvez no mundo, é problema na lombar, dor nas costas. Ela é top de tudo, entendeu? Mas se as pessoas se procurassem fazer uma atividade física, se fortalecessem, cuidassem melhor do seu corpo, eu digo para mim isso, eu não estou dizendo nem para
os outros, não. Estou dizendo para mim também. Eu treino, faço todas as coisas, obviamente, mas talvez quando a gente chega ali na frente, mais lá na frente, mas está numa condição melhor, né? Tem menos, a gente vai ficar com menos problemas. Então, simples assim, entendeu? Então, a minha recomendação, se possível, que todos se cuidem do seu corpo e também da mente também, né? Beleza. Ô, Hamilton, pode fazer a pergunta aí. Na verdade é o seguinte, o Carlos estava falando, na última fala dele, antes dessa, ele estava falando sobre potencializar os recursos internos que a pessoa já tem. E isso casa com essa pergunta que a gente tem aqui, acho que da Nani, quando ela perguntou assim, pode acontecer do cliente ficar dependente do hipnoterapeuta? Isso que o Carlos estava falando, você, quando você potencializa essas questões internas do cliente, esses recursos, ele vai ter recursos para caminhar sozinho. Exato. O papel, vamos dizer assim, vamos lá, a gente não pode confundir estratégias, né? Eu não posso falar de estratégias de outras profissões, ou o que as pessoas têm de percepção de outras profissões, que a pessoa vai ficar ali por um longo período. A abordagem que nós, como hipnoterapeutas, sérios, né? Hipnoterapeutas que pensam realmente no cliente, pessoa que realmente faz um trabalho sério, que são inúmeras pessoas fazem um trabalho seríssimo, a gente tem que focar em aumentar os recursos internos dessa pessoa para que ela tenha autonomia. Não me agrada ter aqui toda semana a pessoa para falar sobre... outro tipo de tratamento. Então, o que a gente faz ir na causa raiz, não importa de qual problema. Se é dor, se é problema emocional, se é um medo, não importa o que seja. O que eu quero é a gente neutralizar ali o efeito danoso e aumentar o estado de recurso, aumentar as ferramentas da pessoa, para que ela... Porque a gente não vai conseguir estar com ela 100% do tempo. Entendeu? Então, a gente, pelo menos a estratégia de nós hipnoterapeutas é elevar esse estado de recurso dela para que ela possa gerir a sua vida. E, eventualmente, em casos, por exemplo, de dor, de câncer, de fibromialgia, ou de dores importantes, processos importantes, não tem problema nenhum a pessoa vir aqui. Eu atendo pessoas mensalmente, mas o contexto delas é outro. Uma coisa importante, não uma esbarrada ali, bater o joelho no móvel, entendeu? Não bater o dedinho no móvel. É uma coisa mais séria. Então, que tem contextos mais sérios. Então, a gente tem que entender e sempre reforçar esse estado, nesses casos mais graves, reforçar o estado de estudo, reforçar processos que a gente fez para ela mesma se gerenciar quando a gente não está perto, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente trabalhar com seriedade esses pontos. Se vocês me permitem 3 coisas, Hamilton, o seu microfone, ele está dando um pouquinho de interferência. Quando você deixa ele ligado, a gente corta um pouco o som das outras pessoas, desculpa falar, mas ao vivo é complicado, tá? Outra coisa é o seguinte, né? Completando aí, o Carlos foi perfeito no que ele falou, o Hamilton também, né? Só vou dar uma complementada no seguinte, né? Quando a gente fala de hipnose, a gente está falando de auto-hipnose, né? É a pessoa que trata a si mesmo, né? A gente só implementa os recursos, né? Então, assim, existia a possibilidade do cliente, existe em qualquer atividade, né? Então, por exemplo, tem aquele que depende de medicamento, ele vai todo mês no médico comprar o medicamento porque ele está até viciado naquele medicamento, digamos assim, né? Ele, de repente, ele não tem nem mais dor, mas ele continua tomando remédio. Enfim, essas coisas são variáveis como qualquer profissão, né? Vai ter dependente que vai no dentista toda semana, vai ter dependente que vai no psicólogo todo mês, né? Enfim, essa dependência ela pode existir em qualquer caso. E aí entra uma coisa muito importante, Carlos, tá?
que eu entendo que é uma pessoa que ela vai ficar, entre aspas, viciada, né? Mas eu acho que você vai me explicar melhor essa questão, tá? E uma pessoa que ela tem uma dor que não tem cura. Uma dor que não tem como, né? Você falou aí de várias doenças, né? Que a gente sabe que dá uma dor muito grande, né, na pessoa e não há remédio, não há tratamento que vai resolver ela. E aí, o que você me fala disso? Primeiramente, eu sou otimista. Né? Tenho tratamento médico, fisioterápico, psicoemocional, terapias alternativas, etc. Nós, sim, como terapeutas, temos que ajudar muito o cliente, temos muita ferramenta para isso, eu tenho uma nova percepção, tanto para trabalhar emocional, melhorar a vida social, assim, se sentir menos frustrado, engajar mais ativo fisicamente. Mas tem alguns casos que a gente tem que trabalhar a aceitação. É isso. Né? E trabalhar a aceitação e foco em melhoria da qualidade de vida. Tem casos que, por exemplo, a gente tem que... E continuamos nesse foco da aceitação. A aceitação não é, larguei mão. Não, ok. O que eu posso fazer daqui para frente? Eu tenho eu falo isso por mim também. Eu já tive câncer também, eu consegui me auto-hipnotizar, eu consegui me autotratar, eu consegui um monte de coisas. Mas hoje eu estou bem, mas e se eu não tivesse? Então eu tenho que trabalhar também a aceitação. A aceitação não é... A gente está pensando, aceitei e larguei mão. Não, não é isso. É você ter a compreensão correta e ver quais são os próximos passos. Porque a gente sempre pensa assim, a gente é muito cartesiano em algumas coisas. A gente tem que deixar essa visão cartesiana e começar a pensar em alternativas. E uma das alternativas é a aceitação com o próximo. Quando eu falo aceitação, é uma aceitação, é igual perdão, né? A pessoa, a gente fartamente discutido, quando todo mundo tem a crença de perdão, eu vou aceitar o que você fez. E quando o perdão não tem nada a ver com isso. A palavra perdoar é tirar uma carga da própria pessoa. É tirar aquela carga emocional, então isso é o perdão. A mesma coisa é a aceitação. A aceitação não é eu aceitei e é assim mesmo. Não é isso. É você racionalizar, se centrar, colocar a cabeça no lugar e falar assim, daqui para frente, quais são os meus próximos passos? O que eu posso fazer? Entendeu? Mesmo que o que eu não possa fazer não seja nada, mas o que daqui para frente, eu tenho um próximo passo? Tenho. Viver melhor é um próximo passo? Eu fazer as coisas que eu quero com mais prazer? É isso, entendeu? Então, a gente trabalha também a aceitação, entendeu? Porque o foco é viver bem, cara. O foco não é viver com dor. O foco não é viver passando mal, vamos chamar assim, independente do que seja, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A gente foi feito para viver bem, entendeu? Então vamos trabalhar essas questões na gente. E quando não der, aceitação. Aceitar e ver o que dá para fazer. O que dá para fazer. Eu acho... Qualidade de vida. Eu acho que é interessante também a gente falar que é o seguinte, né? A gente faz a aceitação e é claro que a gente vai fazer de tudo para diminuir essa dor ao nível mínimo que a pessoa conseguir chegar, né? E aí a gente tem que entender que a gente não faz milagre, a gente ajuda as pessoas, né? Exato. Bom, o nosso tempo tá esgotado, né? A gente já fez aí 1 hora da nossa live, né? Então eu vou dar os finalmente aqui, né? Agradecer a presença de todo mundo que esteve na nossa live aí e nas demais, né? E eu vou copiar uma frase do meu amigo Hamilton, que eu acho maravilhosa, que é o seguinte, né? Quem participou da nossa live esteve no melhor lugar que podia estar hoje, né? Eu acho excelente essa frase do Hamilton. Né? E então eu gostaria de agradecer ao Guilherme, ao Hamilton, ao Carlos pela presença. Se vocês quiserem se despedir aí, fiquem à vontade. Eu espero ter levado até você que vai me
escutar, me ver, escutar em algum momento aí, informação útil, informação que possa ajudar você a passar por todo esse processo de uma maneira bem mais tranquila, vamos chamar assim. Me ponho à disposição aí